Aleluia, graça e paz, que o Senhor esteja ministrando seu coração, ainda através da palavra. Eu sei que Deus já falou através dos louvores, né? Ele é o leão da tribo de Judá, ele reinará, a sua destra reinará, e todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor, amém? Não há outro caminho pelo qual devamos ser salvos, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus, o Senhor, né? E estou certo que este Deus que convida eu e você para um relacionamento, né? Um relacionamento, Deus nos convida para um relacionamento. Nós vemos disso que as pessoas querem estar no céu, querem ir para o céu. Se alguém pergunta, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, né? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas a pergunta que se faz, que se tem que se responder é: você é conhecido do Senhor? O Senhor te conhece, né? Somos conhecidos de Deus. Devemos dizer que as pessoas querem apenas usar Deus como um amuleto de sorte, um amuleto de milagres, um amuleto para abrir portas, para ganhar dinheiro, e etc, 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 etc. Deus é uma pessoa que se usa e se descarta quando não está mais se interessando nele. Já temos o que precisávamos, né? Mas nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, nesses dias, estarmos atentos ao movimento de Deus, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não estão aqui, né? Pessoas que vêm em busca de Deus apenas por aquilo que Ele é, né? Como é bom adorar a Deus. Como é bom servir a Deus e saber que Ele é o Deus que escreve o dia de amanhã, e o dia de amanhã Ele virá com as bênçãos, virá às vezes com dificuldades, com problemas, com lutas, mas Ele está presente, e como disse, né, o escritor, o Senhor conhece aqueles que são seus, né? Na nossa meditação terça-feira, Deus conhece aqueles que são seus, aqueles que amam o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode oferecer, não por aquilo que Ele pode dar, né? Não, mas amamos o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos ama, e isso nos leva a um relacionamento com Deus. E se nós o amamos, então podemos confiar nele, que Ele pode escrever dias melhores na nossa vida, amém? E dias melhores não são como nós queremos, mas podem ser melhores, porque estamos mais perto do Senhor, e por isso estamos aqui hoje para adorá-lo e bendizê-lo. Abra sua Bíblia no escritor aos Hebreus. Nós vamos hoje falar sobre este Deus, falar sobre esse Deus que deseja se relacionar, um Deus que criou o homem para um relacionamento, mas alguns homens não se interessaram. Então Deus desperta alguns homens, presta atenção, Deus desperta alguns homens para atrair outros. Amém? Não pense que você está aqui hoje porque você é o cara. Não, você foi despertado por causa de outros, que precisam ser tocados, né? Então Deus, Ele toma a iniciativa e Ele desperta pessoas, Ele toma a iniciativa e vai à cata de pessoas para que façam a diferença no mundo de trevas, e Ele torna essas pessoas luzeiros, para iluminar outros, né? E é claro que nem tudo vai querer a luz que Ele tem, né? Que Ele resplandece. Nós não temos luz nenhuma. Diga para o seu vizinho: eu não tenho luz. Amém, meu? Não temos luz própria. A luz que está em nós é a luz que bate de Deus e reflete. Amém?
E essa luz que reflete é resultado do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, né? Não é mérito humano, é dádiva de Deus. Agora Deus quer que todos tenham conhecimento do Senhor e entendam por que foram chamados, escolhidos, foram separados por Deus para um propósito. Vamos lá, Hebreus 12, a partir do verso 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Pai, te louvamos pela tua palavra, pelo privilégio de estar aqui para ministrar mais esta palavra. Que o Senhor esteja fazendo grande o teu nome, grande a tua obra, grande o teu querer nas nossas vidas. Pai, abençoa cada família aqui representada, cada necessidade, os irmãos que estão na live, que o Senhor também esteja ministrando, que cada coração possa estar atento ao movimento de Deus, ao desejo de Deus de ministrar nossos corações. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos ministrando o mês de maio e também no mês de junho iremos falar também sobre família, né? Vamos continuar com o nosso tema família. A família é um tema sempre atual, né? E eu tenho certeza que você, como homem e mulher de Deus, entenderá que Deus está tentando resgatar-nos para o seu propósito. Quando Deus chama uma pessoa, caminhe comigo nesse raciocínio. Por exemplo, Deus chamou você. Se você é casado e Deus chama você, Deus não chamou você sozinho, Deus chamou você e sua companheira, sua esposa. Deus chama o quê? Quando Deus chama pessoas, Deus chama aquela pessoa que vem trazendo consigo a sua família, né? Como nós vemos Moisés foi chamado por Deus, ele teve que trazer a família toda para o Egito, e não foi uma coisa muito fácil, né? Teve até problemas na caminhada. Por quê? Porque a gente acha que Deus está chamando só eu. Não, Deus está chamando sua família, e eu tenho que preparar minha família para o projeto de Deus.
Deus chama Abraão, mas o projeto não era só Abraão, era Sara também. E Sara precisou ser preparada para ter um filho numa idade avançada. Não só Abraão foi pai, nem idoso, mas Sara também. E é interessante que quando Sara lá na tenda riu da palavra de Deus, Deus ministrou o coração da mulher. Por quê? Porque ela tinha rido da possibilidade de ter um filho tendo idade avançada. Por quê? Porque Deus chamou Abraão, mas Sara também fazia parte do projeto de Deus. E, aliás, o nome dela era Sarai. E quando Deus veio, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque ela seria mãe de muitas nações. Então, irmão, nós temos que ter consciência de quando Deus chama alguém, Deus não chama você isolado das pessoas que estão à sua volta, não, Deus chama o pacote, você, sua esposa, e se você tem filhos, seus filhos também estão no projeto, e você tem a responsabilidade de criar um ambiente para que eles também cresçam, entendendo que Deus tem um propósito no seu lar, na sua casa, na sua família. E aqui, se você olhar o capítulo 12, se você ler esse primeiro verso, né, ele começa assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Né? Essas testemunhas, ele está se referindo ao quê? Ao Hebreus capítulo 11, que traz uma relação de heróis da fé. Homens que foram escolhidos por Deus e fizeram a diferença na geração deles. Deus escolhe pessoas, Deus designa pessoas para propósito, e essa nuvem de testemunhas que estão diante do Senhor hoje, estão lá na presença de Deus, elas são testemunhas de que foram designadas, comissionadas, designadas para um propósito, só que eles não entendiam claramente o propósito. Porém nós, diga eu e você temos clareza do propósito, porque eles não entendiam o porquê do projeto de Deus. Nós já sabemos que Deus, a seu tempo, enviou o seu Filho para resgatar não só um povo, uma nação, mas todas as nações da terra. Deus envia Jesus para, através dele, estabelecer um projeto, um plano, para resgatar nações que estavam sem Deus e que não faziam parte da família de Deus. Então, eu e você fazemos parte de um projeto. Eu e você, minha família e a sua família, fazem parte do projeto de Deus. E a família começa quando? Vamos ver se alguém sabe responder essa pergunta. Quando é que nasce uma família? Quando surge o casamento. O casamento é o início de uma família. Pastor, mas não tem nenhum filho, não interessa. Já é uma família. Ok, gente? Já é uma família. Ah, mas depois, passado 4 anos, nasceu o primeiro filho. Ótimo, a família foi acrescentada. Já havia uma família, agora a família foi acrescentada com uma criança. E assim, se vocês já vivem a primeira, vem a segunda, né? Em casa tivemos 3 abençoados, né? 3 abençoados. Então, esses vieram para agregar a bênção de Deus. Mas quando era um casal, eu já era uma família designada para um propósito de Deus. E Deus decidiu então enviar filhos, nos presentear com filhos, para que nós pudéssemos dar continuidade ao projeto de Deus. E aí, ele continua falando sobre esse propósito, sobre esse chamado que temos. Aqueles homens heróis da fé cumpriram o papel deles. Diga comigo, eu fui chamado para ser um herói da fé. Uma heroína, heróis e heroínas. Amém? Amém, mas você crê nisso ou não? Você foi chamado para ser um herói, uma heroína, uma mulher e um homem de Deus. Porque todos os heróis da fé estão descritos na Bíblia? Não. Todos estão nessa lista de Hebreus 11? Não, tem muitos anônimos.
Aliás, nós estamos há quase 2 milênios de famílias que foram chamadas por Deus, designadas por Deus para serem exemplos, para serem, serem projetos de Deus. Amém, irmãos? E hoje nós somos resultado de uma família que veio de outro país para cá, para estabelecer aqui um posto missionário, e nós somos resultado dos missionários, pessoas que vieram para trazer o evangelho a esta nação. E eu e você precisamos estar conscientes que temos uma missão, e essa missão não pode ser transferida, não pode ser delegada. Eu e você fomos comissionados por Deus para o tempo hoje. Diga para o seu vizinho aí, não é para amanhã não. Não é para hoje. É para hoje, né? E precisamos levar a sério nossos compromissos, nossas responsabilidades para com o reino de Deus. Irmãos, o que nós temos que ter em mente? Pastor, o Senhor me chamou, amém. O que eu tenho que ter em mente, consciente desta missão, né? Quais são os cuidados, quais são os conselhos do escritor aos Hebreus, está escrevendo para os Hebreus, quais são os conselhos para pessoas que entendem que Deus tem um propósito em sua vida. Primeiro conselho, primeiro cuidado é cuidado que podem surgir impedimentos. Diga comigo, eu preciso ter cuidado, porque podem surgir impedimentos, embaraços. Olha só o que o verso 12 diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Duas coisas, peso e pecado. Irmãos, ele separa aqui, eu acho legal, coloca lá para mim, Hebreus 12, isso, peso e do pecado. Por quê, irmãos? Nem tudo que nos embaraça é pecado, né? Livremos-nos de todo peso e de pecado. Nem todo problema que nos prende nesta vida são pecados, mas são também pesos. Peso, o que são esses pesos, pastor? Na outra tradução diz assim, embaraços, né? E o texto diz que se apega firmemente, né? Eu me lembro, né, que quando a pessoa ele vai treinar a corrida, né? Quando ele vai treinar a corrida, eles colocam, né, um peso de areia no pé. Quem já viu uma pessoa treinando corrida e coloca um peso de areia no pé? Né? Por quê? Para que ele trabalhe a musculatura, né, da corrida melhor. Então, ele coloca peso ali no tornozelo, né, para correr mais e forçar mais na corrida, nos exercícios, né, em tudo aquilo que ele está fazendo, ele tem que, né, movimentar a musculatura, e depois que tira, ele fica levinho, né, mas para treinar, ele coloca aquele peso. Irmãos, quando eu vi esse peso, eu me lembrei desse treinamento que as pessoas fazem, né? Então, Satanás, ele tem um peso, mas não é para você correr melhor, é para você não correr na velocidade que Deus quer que você corra. Ele quer te prender, ele quer te amarrar, ele quer atrapalhar a sua corrida. Ele quer impedir que você caminhe, irmãos. E nós vivemos um mundo hoje cheio de coisas que, né, que embaraçam a gente. O que são embaraços, pastor? Tudo aquilo que rouba o seu tempo. Olha para mim. Quais são as coisas que você ocupa o seu tempo? Todas elas fazem parte de um plano de Deus na sua vida? A pergunta que a gente tem que fazer é, o que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com os recursos que vêm na minha mão? O que eu estou fazendo, né,
com a minha vida, o que eu estou construindo, tudo que eu estou realizando, Deus está ali sendo glorificado, existe um propósito de Deus nesse negócio. Muitas vezes a gente começa a agregar coisas na nossa vida que começam a roubar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com as pessoas, né? Eu estive essa semana até conversando com algumas pessoas, dizendo sobre o que nós levamos desta vida. Nós levamos os relacionamentos e levamos a nossa relação com Deus. Muitas vezes nós não temos tempo para relacionar com as pessoas, não temos mais tempo para nos relacionar com Deus, e achamos que estamos fazendo tudo para agradar a Deus. Meu irmão, você pode trabalhar sim, você pode construir sim, você pode prosperar sim, mas você tem e precisa entender que nada pode ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus, e nada pode ser mais importante do que as oportunidades que nós temos para tocar pessoas e levar pessoas a conhecer a respeito de Deus e da luz e do Evangelho, o caminho de volta de todo homem para Deus. Muitas vezes as pessoas estão à nossa volta, estão indo a passos largos para a eternidade sem Deus, e nós nem se importamos com o que está acontecendo com a pessoa. Ela nem tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, de compreender o Evangelho, nem tem a oportunidade de saber que todos nós precisamos conhecer a Jesus, para que um dia possamos nos encontrar com Ele. Sem falar que os pecados também, né? Hoje em dia, né? A imoralidade, o engano, a mentira, e tantas outras coisas que fazem parte do cotidiano do brasileiro, do ser humano, seja homem, seja mulher. As pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas cobiçam, as pessoas sentem inveja, as pessoas estão alimentando seus corações com sentimentos, com desejos, com cobiças, coisas que nos afastam de Deus. O escritor aos Hebreus fala: livremo-nos de todo peso, né? Na outra tradução diz assim: desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós. Eu gosto de uma canção antiga, né? Não sei se você se lembra, mas é uma canção antiga que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem que também sem amor e frios estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Pessoas que perderam a paixão, pessoas que perderam o fogo, pessoas que perderam, né, a paixão pelas almas, pessoas que perderam a paixão pelo Senhor, pessoas que não têm mais prazer nenhum de estar na presença de Deus, não têm prazer na sua palavra, não têm prazer na oração, não têm prazer de estar com os irmãos. São pessoas egoístas, interesseiras, só pensam em si mesmas e não estão entendendo que Deus enviou o seu Filho para quê? Enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados, para agora tocar outras pessoas. Mas continuando, segundo ponto, desembaraçando do peso do pecado, ele continua: corramos com perseverança, com paciência, a corrida, a carreira que nos está
proposta. Irmão, quando eu gosto dessa palavra carreira, irmãos, eu olho, para mim, eu entendo o seguinte: existe um caminho a ser trilhado. É uma carreira, né? Nas empresas tem o plano de carreira. Quem já viu essa palavra? Plano de carreira, né? O que é plano de carreira? Né? Você trabalha 3 anos, aí você sai do trainee, vai para um nível mais acima. Me lembro que é trainee, depois vai para o... Alguém me ajuda aí? Sênior, júnior, pleno e sênior, né? Eu me lembro que na empresa onde eu trabalhava tinha analista trainee, analista júnior, depois pleno, depois sênior, né? E aí cada nível você ia melhorando o salário, né? E né? E isso é muito bom, né? Quer dizer que eu posso ser isso, posso ser aquilo, tal. Plano de carreira. Irmãos, existe uma carreira que Deus preparou para você. E à medida que você vai aproximando-se de Deus, esse projeto também caminha. Amém? À medida que você se entrega ao projeto de Deus, se entrega ao plano de Deus, à medida que você diz: Deus, eu quero fazer parte, Deus, eu quero entrar, eu não quero ficar aí só observando, eu não quero ser um mediano, eu quero ser um cara acima da média, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero me inteirar, eu quero me envolver, eu quero ser alguém que o Senhor possa contar. Isso quer dizer o seguinte: eu quero a minha carreira. Eu vejo que tem pessoas que se acomodam, esquecem que tem uma carreira cristã a prosseguir e não caminham. Por quê, irmãos? Porque pararam de correr, pararam de acreditar que existe algo mais para alcançar. E é interessante que logo em seguida ele fala assim: olhando firmemente para, verso 2, diga assim: Jesus, autor e consumador da sua fé. Irmãos, autor e consumador. Eu estava me preparando essa palavra, Deus falou assim: o que é o autor? Autor é o cara que tem a ideia. Amém? Diga assim: eu sou uma ideia de Deus. Uai. Quem que olha para um cara perdido igual eu, igual você, e diz assim: tem um plano para você? Foi: Deus é louco? Tem alguma coisa boa que pode vir de um Lael, né? De um César, de um Adilson, de um Rodrigo, esses caras perdidos, sem esperança. Eu esqueci do Bruno também, né? Né? Aí Deus só tem uma ideia, né? Irmãos, quando você lê um livro, o que tem lá embaixo do livro? O título do livro embaixo está o quê? O autor. Por quê? Aquele livro só aconteceu porque um dia um cara disse assim: eu vou escrever um livro sobre esse assunto, e o nome dele está lá. Por quê? Porque ele é o cara que teve a ideia, ele sonhou com aquilo ali. Amém? Só que Deus sonhou quando? Quando é que Deus sonhou? Quando é que começou o sonho de Deus? Tem muita gente que fala assim: mas onde, pastor? Quando é que Deus começou? Deus sonhou com você, sabe quando? Antes do mundo existir. Antes do mundo existir, a Bíblia diz que o Cordeiro já morreu por você lá atrás. A Bíblia diz que o Cordeiro não morreu 2000 anos atrás. Ele morreu muito antes do mundo ser criado. Lá atrás. Profeticamente foi lá que nasceu um plano. E o plano, teve um plano chamado Adilson, um plano chamado César, um plano chamado Marceli, um plano chamado Jaque. Um plano, um plano de autoria. Quem que foi o autor? Jesus. Ele foi o autor desse plano. A ideia é dele. Amém, irmãos? A ideia não é sua, não. A ideia é dele. O que você está fazendo com a ideia que Deus colocou o seu nome? O que você está fazendo com essa ideia? Estou aí, Deus, estou aí.
Em que capítulo está esse livro? Deve estar onde? Está no índice ainda, pastor. Está no índice. Deus só planejou, mas como eu enrolei Deus, né? Ele só, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas o quê? Não, está no índice, não escreveu nada ainda. Consumador, o que é consumador? Autor e é o cara que finaliza. Amém, irmãos? É o cara que termina o trabalho. Ele tem a ideia e ele vai escrever. Diga para o seu vizinho aí, não adianta correr. Ele vai terminar o livro. Ele vai terminar a ideia dele. Vai terminar a ideia. E aí, pastor, se eu não quiser? Se você não quiser a ideia, aí o texto continua. Amém? Você está comigo aí? Você está comigo aí, irmãos? Ok? Mas, pastor, se eu não quiser? Se eu não quiser, olha lá. Verso 8, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Irmãos, às vezes vem as dificuldades, vem as situações que nós não esperávamos, né? E aí Deus pega e coloca a gente lá no lugar, Jesus, e agora? Não estou entendendo nada, né? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Nós começamos a perguntar para Deus, e Deus diz isso: olha, filho querido, eu tinha um plano com você, e no meu plano estava escrito esse momento, porque você não estava entendendo, e eu estou te direcionando para um outro momento na sua vida, e vou me utilizar dessa dificuldade para trabalhar com você. Amém? Você pode dizer amém? O amém não sai nessa hora não, né? O amém é meio difícil sair nessa hora, né? Porque, como diz o texto aqui, né? Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, né? Quem gosta de ser disciplinado? Não, eu não. Eu não preciso de disciplina, pastor, né? Eu não. Quem gosta de disciplina? Ninguém gosta de correção, ninguém gosta de exortação, ninguém gosta de que as suas falhas apareçam, ninguém gosta que as situações difíceis venham, ninguém gosta de problema, de dificuldade, ninguém gosta de momentos que a gente começa a perguntar a Deus por quê? Mas é nessa hora que Deus vem e se manifesta, e aí, irmãos, quando surge a dificuldade, o nosso ouvido está assim, ó: Deus, o que o Senhor tem a falar neste momento? O que o Senhor tem a falar nesta hora? O que o Senhor tem para escrever nesse momento em que eu não estou entendendo? Irmãos, Ele é o autor da ideia e é o consumador, e Ele está escrevendo. Sabe por que você está aqui hoje? Hoje, dia 2 de junho de 2020, está registrado na Escritura que Deus te trouxe na segunda igreja presbiteriana renovada para dizer que Ele é o cara que teve a ideia e Ele é o cara que vai terminar a ideia que começou. Vai terminar a ideia. Ele tem um plano e esse plano vai dar certo. Não precisa se preocupar, não ficar desesperado, perder a cabeça, né? Tem gente que perde a cabeça quando as coisas não dão certo. Não, que não adianta perder a cabeça. O negócio é dizer: Deus, estou aqui, ó. Estou aqui nesse lugar de culto, nesse lugar de adoração. A Bíblia diz que Deus habita onde? No meio dos louvores, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, Ele estaria no meio delas. E se você está aqui, meu irmão, Deus quer abençoar, liberar uma bênção sobre a sua vida, e escrever o que está faltando, e te dar uma direção para que você mude de vida. Para que Deus continue a escrever, porque nós, às vezes, nós somos um impedimento para que Deus venha a escrever. Nós, às vezes, colocamos barreiras: não, Deus, não estou afim disso, não, eu não estou acreditando nisso, não. Querido irmão, é tempo de nós alinharmos com Deus, porque Deus escreve
quando nós não imaginamos. Quando você acha que Deus não está escrevendo, que você acha que está desesperado, pastor, o que está acontecendo comigo? Deus está escrevendo. Irmãos, essa aliança aqui, ó, ela representa o meu enlace com a Rosângela, mas ela não saiu bonitinha assim, ok? Ela era bem feiosa e bem informe, não tinha forma nenhuma. Eram algumas pedrinhas, né, com um monte de sujeira junto. E Deus, o que ele fez, né? O homem pegou e colocou no forno e aqueceu bastante, e foram saindo as impurezas, os metais menos nobres, e aí ele colocou o ouro derretido numa forminha, diga assim, forminha. Diga para o seu vizinho aí, Deus tem uma forminha para você, põe assim para ele, né? Uma forminha, ok? Ok, irmão? E outra, diga para o seu vizinho, a forma só fica boa, linda, quando o ouro está bem derretido. Irmão, se não tiver bem derretido, não entra na forma. Tem que aquecer mais. Eita. Ah, não, pastor, você gosta de forminha, não tá. Pois é, cara, o plano é dele, o livro é dele, a ideia é dele e ele que termina. Não adianta você, Deus, não dá para ser desse jeito, aí Deus dá uma risada lá no céu, né? Dá um soprão aqui, muda tudo, de repente você nem mais quer aquilo, por quê? Nem você vai querer a sua forma, porque a de Deus sempre é melhor. Os caminhos de Deus são melhores do que os seus. A Bíblia diz, Deus diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus. E nós queremos, não, tem que ser assim, pastor. Não, vai ter que ser do jeito de Deus. Porque se não for do jeito de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai estragar a bênção. Já vi muita gente estragar a bênção, pôr a mão no que não é para colocar a mão, estraga a bênção, e Deus começa a aquecer o ouro tudo de novo, porque ele quis um formato diferente. E Deus não vai abrir mão, porque o livro é dele e a conclusão, quem escreve é o Senhor. A conclusão do livro que tem o seu nome, é Ele que escreve. O fim é melhor do que você está planejando, pode desconfiar. Pode confiar, é melhor. Mas você tem que deixar o autor e consumador iniciar a obra e terminar a boa obra. A Bíblia diz que Deus há de terminar a obra que Ele iniciou. E por isso eu digo para você, não tenha medo. Não fique preocupado. Não murmure. Né? Tem um pastor que diz, não foi eu que inventei essa não, né? Ele falou assim, o teu deserto é o tamanho da tua língua, né? Por quê? Quanto mais você murmura, mais grande é o deserto. Quanto mais você aquieta o coração, diz, não, Deus está no controle, Deus está fazendo, Deus está no controle, Deus vai abrir a porta, Deus vai honrar, Deus vai suprir, Deus vai... Irmãos, se a coisa está feia, não adianta falar só vai piorar. Já viu uma pessoa desesperada, gritando, ver se melhora? Não melhora. Se você está desesperado, começar a gritar, piora mais ainda. E aí o pior é que quando você está ruim e põe para fora o que está ruim dentro, você contamina as pessoas que estão à sua volta também. As pessoas que estão à sua volta vão também ser contaminados pelo teu desespero, pela tua incerteza, pela tua dúvida. Então, surgiu dificuldade, aquieta o coração.
Sua dúvida você fale para quem? Para Deus. Como diz o apóstolo Paulo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Sejam as vossas preocupações, ansiedades, toda inquietação tem que ser apresentada onde? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5, 7. Amém? Coloque-se de pé. Como é que vai ser, pastor, o consumador, né? O momento consumador. Irmãos, quando está preparando esse sermão, né? Eu vi aquela cena, né? Vai ser assim, irmão, você está chegando, quando chega aquele portal, não é um portãozinho, não, é um portal, o portal do céu. Quem vai estar lá na entrada? Vamos ver quem acerta. Jesus. Como é que ele vai estar? Ele vai estar sorrindo, com aquele sorriso 15 para as 3. O que ele vai estar falando? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Yes! Por quê, irmãos? Porque esse é o momento que nós temos que esperar. O sorriso de Jesus e a alegria dele de nos dizer, vinde benditos. Benditos por quê, meu? Porque Deus abençoou, benditos de meu Pai. O Pai disse, esse é bendito, filho. Esse é bendito, filho, Jesus, né? Esse é bendito, pode chamar, chama. São os benditos que eu estou dando de presente para você. E nós vamos servir a Jesus por toda a eternidade. Quanta coisa estão, gente morrendo por aí, ó, né? Um pingo de dinheiro, um pingo de nada, né? E gastando a vida para construir um reino nessa terra e perdendo a sua alma. Construindo nesta terra e esquecendo que o melhor tempo é o tempo que estamos projetando na eternidade. Então, certo pastor que certa vez foi interpelado, falou assim, pastor, parece que o senhor não tem ambição. O cara era, né? O senhor é desprovido de ambição. O senhor parece que não tem nada que mova o senhor nesta terra. Eu falei, não, você está enganado, tem uma ambição igual você, só que você está focado aqui, eu estou focado lá. Você está focado para ganhar e ser rico aqui. Eu estou focado para ser rico lá. Essa é a diferença. A minha ambição é lá. Construir onde ninguém mexe, onde ninguém rouba, onde a traça não corrói. E o pior, gente, o que você planta lá, não perde aqui. E o que você planta aqui, você não leva para lá. Quem que é mais inteligente? Né? Quem que é mais inteligente? Quer plantar aqui? Planta. Mas Deus diz que, a Bíblia diz que feliz é aquele que é rico para com Deus. A Bíblia diz isso. Rico para com Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor não seja só o autor, mas seja também o consumador, aquele que inicia, que tem a ideia, mas que termina, que conclui, que escreve aquilo que o Senhor quer escrever. Pai, nós estamos aqui hoje para brincar de igreja, estamos aqui para celebrar a grande vitória que o Senhor conquistou na cruz, suportou a vergonha, a humilhação, a dor, ó Deus, mas está assentado à direita do trono de Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem, ó Deus, um momento também de louvor, de glorificação ao Teu nome. Eu sei que, Senhor, existe para cada um de nós um momento de glória, um momento de honra. Pai, que o Senhor em Cristo Jesus
continue a escrever na vida de cada um aqui, ó Pai, a tua história. O Senhor iniciou, que o Senhor termine, que o Senhor nos direcione, que o Senhor glorifique o seu nome, e as coisas que o Senhor não plantou sejam arrancadas. E as coisas que o Senhor quer plantar, o nosso coração esteja pronto para receber, pronto para receber. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado, que possamos ver o Senhor fazendo, escrevendo, realizando e fazendo grande o teu nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você que está conosco, deixe Deus iniciar e terminar. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Amém? E domingo teremos aqui pastora Neuza, trazendo uma palavra especial para a igreja, e sábado às 17h30, um trabalho especial para mulheres. Você mulher que quer estar aqui conosco, às 17h30, teremos aqui um trabalho especial para mulheres também. Então teremos um final de semana, e tem que trazer um prato de salgado, amém, irmãs? Trazer um prato de salgado para a gente celebrar aqui depois com um tempo de comes, amém? A gente vai receber o alimento espiritual e depois tem o alimento também, né? Um salgadinho que Deus vai mover o coração de cada um para estar aqui, cada uma, né? Amém? Amém? Amém, irmãos? Então, os irmãos que estão aqui na igreja podem